engraçado como o campo energético tomou conta disso, enfim, outro assunto. Hoje eu vou falar sobre dependência emocional. Fogo da paixão, né? Fogo mal colocado. Fogo da paixão não correspondida, que por vezes se torna na dependência emocional, que tanto a gente tá ouvindo falar hoje, né? Por si só, se existe uma dependência emocional, se existe um sentimento exacerbado por algo ou alguém, inevitavelmente, como um padrão, existe uma escassez, uma falta em outras áreas da vida da pessoa. Vou trazer um exercício simples para, primeiramente, descobrir qual é essa área que está sendo afetada, para ficar um pouco mais claro, mais didático, né? Porque geralmente a gente sempre sabe o que está faltando. Em que área que a gente não está muito legal, o que eu poderia melhorar. O que a gente não sabe geralmente é o que fazer para realmente esclarecer e praticar o que vai trazer um resultado diferente, né? Vai trazer uma mudança significativa para essa área. O primeiro exercício para a gente descobrir qual é a área que está em maior desequilíbrio, a gente vai precisar de papel e caneta. Pode colocar como coluna. Eu vou sugerir 5, né? Mas a ideia é que venha com fluidez, com naturalidade. Que você só pegue um papel e caneta sem se cobrar, sem precisar que as palavras estejam escritas corretamente ou tenha que ter uma área específica ali. Não. A ideia é justamente você fazer um exercício de se abrir para si mesmo, de externalizar aquilo que talvez não está exatamente claro, mas obviamente está dentro do teu inconsciente, né? O papel ele só vai representar isso, representar o teu eu interno para o externo, para que você mesmo, né, para que tu mesmo possa visualizar isso, parte de fora, se visualizar internamente. Tu vai pegar um papel e uma caneta, vai escrever 5 áreas da vida, que são as mais comuns, né? Área de relacionamentos amorosos, área profissional, área financeira e área de relacionamentos sociais em geral, que pode incluir amizades, enfim. E ali você vai colocar, escrever, se preferir, quais dessas áreas o que está faltando, o que se existisse nessas áreas ficaria melhor. Exemplo, se eu tivesse tanto mais, recebesse tanto mais, fizesse tanto, tal quantia a mais de dinheiro, ficaria melhor. Área familiar, se eu tivesse uma relação mais ok com a minha mãe, com a minha irmã, ou seja lá com quem eu moro, enfim, seria legal. Mas pode ser um momento de sinceridade para consigo mesmo, para que isso realmente venha à tona, né? Como se fosse uma terapia, não dá pra ter vergonha de falar consigo mesmo, como se estivesse falando para o espelho. Conforme a gente vai praticando isso, fica mais fácil da gente realmente se perceber e ter uma agilidade, né, para resolver as coisas ou para somente não somatizar. Se a gente aprender a somente não somatizar, não guardar para si, já é um grande passo. Após fazer esse exercício, vai estar ali no caderno, vai estar no papel, explícito quais as áreas que estão em desequilíbrio. Pode ser que seja mais de uma, mas enfim, você vai escolher uma aqui mais doer, né, no momento. Sabendo essa área, eu vou dar um exemplo da área financeira, que é o que geralmente o mundo ele vive através do capitalismo. A gente precisa de uma moeda de troca do dinheiro, né? Que se não tem um certo cuidado, se a gente tá com desequilíbrio em outras áreas da vida, é uma das primeiras áreas que vai ser afetada sim, porque logo a gente está no mundo material. E o dinheiro ele representa isso, ele é a matéria, né? É uma energia manifesta aqui na matéria. E pra gente viver aqui, a gente precisa de moeda de troca.
para tudo, para poder estar aqui com uma certa qualidade de vida. Descobri que a minha área financeira é a que mais está sendo afetada. A gente já tem uma chave aí, né? Eu vou fazer uma respiração profunda. Vou relaxar após o exercício. Não necessariamente eu vou ficar pensando sobre essa área. Mas a proposta é realmente se desprender. E eu vou pensar, deixar que venham em formato de imagens mesmo, às vezes vem talvez em formato de som, tem uma sensação audiovisual, né? Do que representa em imagens e som essa área da minha vida. O que a minha mente traz para mim quando eu penso nessa área? Eu vejo dinheiro, eu vejo cartão de crédito, eu vejo ouro, eu escuto barulho de moedas. O que vem à tona, né, nessa área da minha vida? Lembrando que esse é um exemplo de uma das áreas. Mas se eu descobrir que a minha outra área afetada é a área de relacionamento amorosos, esse vídeo por completo, por si só, vai falar especificamente sobre relacionamento amorosos, né? Mas a gente pode afunilar como a gente preferir, porque em cada pessoa vai doer e vai se apresentar de uma forma diferente, né? As áreas da vida vão incomodar ou se apresentar em desequilíbrio de formas diferentes, porque afinal de contas nós somos seres individuais, né? Vidas semelhantes, porém individuais, com momentos diferentes. Descobrir qual é a área que está em desequilíbrio e para mim nessa meditação essa área financeira ela se apresenta para mim como moedas de ouro e eu consigo escutar o barulho dessas moedas toda vez que eu penso área da minha vida, área financeira, dinheiro. Eu escuto o som e eu visualizo moedas de ouro. Então a gente já concluiu a segunda parte do nosso exercício, que é descobrir a área se eu não sei, e é dar rosto para essa área, dar cara, dar um arquétipo. É necessário que a gente saiba disso para poder colocar dentro do exercício de meditação, porque a gente vai usar o mental e as ativações corporais, respiratórias e corporais, em conjunto. Eu vou mentalizar, eu vou ativar a área do meu cérebro de visualização, eu vou visualizar e vou ouvir as moedas. Na ativação corporal, eu já vou explicar a ordem de como isso vai ter que ser feito. Mas eu vou comprimir toda a parte inferior dos meus músculos inferiores, meus músculos pélvicos. Glúteos, períneo, abdômen inferior, abdômen superior. Quando eu estiver mentalizando as moedas, né, essa que representa a área da minha vida, eu vou comprimir. E na parte respiratória, eu vou puxar. Quando eu fizer o movimento de puxar o ar, eu vou imaginar que eu estou puxando a energia da base e fisicamente eu vou estar comprimindo. E mentalmente eu vou estar visualizando a moeda. Quando eu puxar o ar, a pressão, eu vou deixar que esse ar ele chegue até o cardíaco, até o peito, né? Vou trancar de
15 a 30 minutos e a mente sempre ali, visualizando. Então eu vou comprimir aqui a parte dos meus músculos pélvicos, vou trancar a respiração, o ar nos meus pulmões e vou visualizar as moedas de 15 a 30 segundos. Quando eu soltar o ar e relaxar os músculos, eu vou imaginar que toda essa pressão que eu puxei da base, todo o ar, ele saiu pelo topo da minha cabeça. E eu vou repetir esse exercício. Ah, mas eu decidi que eu quero fazer uma meditação. E eu vou fazer essa meditação, mas por quê? Onde é que entra a parte da dependência emocional? Então, a dependência emocional, ela se apresenta porque houve um trauma. Mentalmente falando, o teu cérebro, ele entendeu como um trauma. E o trauma, ele não é uma coisa ruim por si só. Se é um trauma, é porque primeiramente foi uma coisa boa. Houve uma frustração. Então, primeiramente, você sentiu emoções positivas dentro do relacionamento. Você se relacionou amorosamente e houve uma certa correspondência de ambas as partes. Houve um envolvimento mútuo e aquilo lhe causou emoções e sensações positivas. Teus neurotransmissores, seus hormônios começaram a ser altamente dopaminérgicos, dopamina, ocitocina no sangue. Esses são os acontecimentos a nível fisiológico mesmo, físico, que aconteceu dentro da tua mente. O teu cérebro recebeu essa bomba de hormônios antes de se tornar uma dependência emocional. Dentro dessa dinâmica de troca de relacionamentos, que são os relacionamentos em si, principalmente os amorosos, né, que é o tema dessa conversa, houve algum momento que alguma das partes já entrou em um certo desequilíbrio, já não estava mais ressoando, as energias não estavam ressoando, não estavam falando a mesma linguagem. E uma dessas partes entendeu, recebeu isso como um choque, uma frustração. O cérebro, que estava sendo banhado por dopamina, ocitocina, passou a receber hormônios que começaram a causar ansiedade, medo. Com tudo isso, a frustração. Continuamente, com esse cortisol lá em cima, né? Porque vem um estresse, porque a gente não tem a resposta daquilo que a gente busca. Vem a dependência emocional, que é somente uma caixinha que a gente engloba todas essas sensações primárias e toda essa ocorrência, né, para chegar. Porque a gente tem que nomear. Eu sempre falo que a natureza, a criação, ela foi muito inteligente em nos dar sabedoria de simplificar as coisas, porque o nosso cérebro, ele precisa olhar para coisas e identificar, decodificar, porque a gente não tem tempo de ficar estudando tudo, a gente precisa conversar com as pessoas, né? Logo, a gente precisa de arquétipos e de coisas que nunca vai ser igual, né? Porque os nossos filtros são diferentes. Porém, a gente precisa de coisas, de linguagens, né? Que eu entendo, que eu reconheço de uma forma e você também reconhece de uma forma. Claro, dentro do seu filtro, você vai talvez ver de um outro ângulo, mas enfim, sempre vai ser daquela mesma forma. E aí, quando a gente fala, a gente engloba, a gente encaixota na dependência emocional, é justamente isso. Houve uma série de ocorrências, de acontecimentos, para depois a gente denominar como que está acontecendo ali uma dependência, né? Que existe um quadro.
o objetivo desse exercício? Com esse exercício, no qual a gente está usando as ativações corporais, respiratórias e mentais, né? Toda vez que você pensar, geralmente, vem quando a gente não está no momento de ocupação. Pode ser que sim, vem, porque tu vai se sentir triste, dependendo da fase que tu está passando, né? Tu vai se sentir triste a todo momento. Mas ali é o momento que teu cérebro ele vai entrar em descanso, em repouso. É pra isso acontecer, né? Na parte que a gente vai se deitar, vai pra realmente ter um descanso. Isso não acontece, porque aí vem à tona. Porque não tem ninguém, você não tá conversando com ninguém, tu não tá trabalhando, tu não, né, não tá fazendo nada especificamente. Tu só tá ali centralizada pra descansar e o teu cérebro vai o quê? Vai te lembrar que aquilo tá acontecendo contigo. Que aquela frustração, ela existe, aquela conexão neural tá muito forte, aquele circuito, ele tá ativo. Então, realmente, deitou pra descansar, esse circuito, ele vai ser bem acentuado. A questão não adianta ficar remoendo, deitou, veio a emoção, a frustração, porque o cérebro, existe um circuito elétrico ali ativado, então vai te trazer sensações físicas, você vai sentir dor a nível energético, né? Porque tudo que acontece no nosso corpo está acontecendo no micro, no nível energético. Então, o teu cardíaco, teu chakra cardíaco, ele está totalmente tomado. Ele está totalmente em desequilíbrio. Então, tu vai sentir muito dor física no peito, porque essa energia, ela tá ali estagnada. Ela vem do teu cérebro para o teu cardíaco. Momento que, isso não precisa ser, não sei como vai se encaixar isso pra você, né? Mas se essa sensação veio nesse momento, você vai pensar, opa, tá doendo aqui. Qual é o jogo? Deixa que venha, mas não em formato de dor. Você vai obrigar o teu cérebro a lembrar dos momentos bons. Nossa, mas o que é isso? Que loucura é essa? Meu cérebro nunca vai sair se eu ficar só lembrando das partes boas. Mas aí que tá. Se tu ficar só lembrando das partes ruins, também não vai. Agora que a gente vai intervir com o exercício pra expandir essa energia, pra que ela vá, não fique de forma boa e nem ruim, pra que realmente ela siga o fluxo, pra que o exercício, o intuito maior é que haja o desbloqueio dessa energia, pra que ela flua, porque um corpo saudável, corpos, né, um corpo energético e físico saudável é um corpo que existe uma energia flutuante, que a energia tá a todo momento ali. A todo momento tá recebendo estímulos e tá externalizando estímulos. A energia ela está fluindo, como se fosse um rio. Se a água tá parada, existe ali uma patologia, um desequilíbrio. Aí, se apresentar isso em formato de doenças psicológicas, enfim, questões psicológicas, que a dependência é uma, né? A gente tem que fazer esse rio fluir, não pode deixar parado. A emoção chegou, veio aquela sensação de dor, tenta lembrar, não lembra que não está, não lembra de uma parte boa. Deixa a libido se acentuar. Deixa o prazer vir. Deixa o desejo vir. Mas não aquele desejo de eu preciso ter. Teu cérebro, ele grava tudo, ele é uma máquina. Então, todos esses momentos bons que você viveu em algum momento, eles estão ali, gravados. E vão ficar, aquela rede neural, ela está ali. Sempre vai estar ali. Vai se concentrar e tu vai acessar essa rede neural. E tu vai sentir. Vai deixar que esse sentimento bom venha. Pode ser um momento específico, onde você sentiu prazer mesmo, físico, ou amor, ocitocina, enfim, o que você preferir. Um momento que represente uma coisa boa com essa outra parte. E você vai deixar que aquele prazer venha. O ideal é que você deixe a energia vir. Quando essa energia vir, você vai fazer a troca, aí que está a chave. Você vai fazer a troca quando você já tiver com aquele sentimento aqui, o sentimento já estiver fluindo, o prazer, a libido já estiver acesa, né?
você vai fazer a troca. A pessoa, ela só é um arquétipo, ela só é uma representação. Você vai tirar a pessoa e vai colocar o arquétipo que a gente descobriu lá no início do vídeo, no exercício, da área da tua vida que estava em desequilíbrio, que no caso foi a área financeira. Então tu vai mentalizar, que pra nós, né, foi as moedas. Você vai mentalizar no lugar da pessoa a moeda. Isso depois que tu já fez a ativação, já acessou aquela parte que o prazer veio, né? E aí você vai fazer o exercício, vai praticar os 3 passos, que é, fez a troca. Isso é com o tempo. Nossa, mas como que eu vou fazer tudo isso? É prática, isso é com o tempo. Não vai ser assim do dia pra noite. Pode ser que isso é como exercitar um músculo físico. Tu precisa exercitar o músculo, tu precisa levantar o peso até que tome forma, né? E pra isso existem processos. Quando tu for perceber, mesmo parar pra perceber, já vai existir uma forma ali, então já meio que vai ficar automático. Então, lembrou da pessoa, fez a troca para o arquétipo da moeda, né? Então, você já fez o jogo mental, fez a troca. Primeiramente, ativou lá a rede neural, veio o desejo, o prazer. Ao invés de colocar a pessoa na tua mente, você vai colocar o arquétipo da moeda. Mental você já preparou. E então você vai comprimir todos aqueles músculos da parte inferior do teu abdômen. Abdômen inferior, músculos pélvicos, períneo. E vai fazer as ativações respiratórias e corporais em conjunto e mental, né? Sempre mentalizando ali as moedas. Comprimiu, puxou todo o ar e a energia juntamente, né, para o cardíaco, e vai segurar o ar no peito de 15 a 30 segundos, mentalizando sempre as moedas. Soltei, visualizando essa energia dourada saindo pelo topo da minha cabeça. Que loucura, né? Que nada a ver, não. Mas é que tá, a tua mente, ela somente grava as coisas. Teu cérebro, para tudo existe uma imagem. A gente decodifica a nível mental. A gente só tá fazendo uma troca. Tudo que a gente vê, que a gente visualiza, o nosso cérebro, automaticamente ele está decodificando e está fazendo com que algum circuito aconteça dentro da nossa mente e que isso se transforme em emoções e sentimentos. Nós estamos fazendo o quê? A troca dessas emoções e desses sentimentos. Nós estamos fazendo novos circuitos neurais. Mas aí eu vou acabar vinculando a pessoa com o dinheiro, enfim, não. O jogo é justamente, inicialmente, tu conseguir, quando essa emoção, porque a emoção, quando tu tá dentro de um quadro de algum grande desequilíbrio, é aquela área que vai te se apresentar na maior parte do teu dia. Essa respiração, esse exercício, ele não vai substituir uma terapia convencional, uma conversa com um psicólogo. Talvez ele não vai substituir medicamentos, mas é uma forma de te trazer autonomia, para que você não dependa de fatores externos. É para que você se conheça e você saiba que o poder está dentro de ti, está dentro da tua mente. Só que como tudo na vida não é fácil você ir lá e tomar um remédio, porque você vai ter efeitos colaterais dessa medicação. Talvez você só sinta sono, mas ainda isso não resolva o seu real problema, né?
outra pessoa, ela tem os filtros dela. O profissional, ele tá lá pra te ouvir, só que muitas vezes o papel dele é te ouvir e fazer com que você se ouça. O profissional, ele não tem os teus filtros, ele não pensa que nem você, ele não sentiu, não passou pelo que você passou. A ideia é te trazer autonomia, poder. Porque quando a gente se conhece e a gente utiliza de ferramentas internas para o nosso autodesenvolvimento e a nossa cura. Eu gosto de falar cura porque fica um termo muito fora da realidade mesmo que a gente vive, material. Porque a cura, eu gosto de falar mais equilíbrio. Usar, então, como equilíbrio. É para te trazer autonomia e poder. Não substituindo, né, uma terapia convencional. Deixa eu colocar a música aqui. A gente sabe que a física quântica, ela explica, né, que nós somos feitos de átomos. Toda a matéria existente, tudo que a gente consegue visualizar, tudo que é palpável, é feito de átomos. Esses átomos, eles são compostos de elétrons, prótons e elétrons. Para resumir, são polaridades. Para eu ter um elétron, um átomo, aliás, eu preciso de um polo negativo e um polo positivo. E algo que una esses dois polos, que é o elétron. E aí a gente tem um átomo. Quando existe um desequilíbrio mental, seja uma dependência emocional, seja uma doença mental, seja uma patologia, é porque existe um desequilíbrio energético dentro dessas polaridades. Geralmente, se existe uma dependência em um objeto externo, é porque alguma área da nossa vida pessoal está em desequilíbrio. E o que a gente está fazendo com esse exercício? A gente está recolocando a energia para o lugar que ela tem que estar fluindo. A gente não está tirando nada de fora. É tudo que já está, que já possui, que já está dentro. A gente somente está reequilibrando, colocando nos seus devidos lugares. E por que a gente vai fazer isso? Ativar a libido, pensar numa área da minha vida que está desequilibrada e pensar na pessoa, que loucura é essa? Freud, o pai da psicanálise, ele já falava, né, que a nossa vida, ela girava em torno de impulsos sexuais. Quando a gente fala de energia sexual, a gente está falando de muito mais. Mas ele já falava que a nossa vida permeia em função disso. E isso foi aprendido através dos nossos primeiros cuidadores, que no caso os nossos pais ou quem a gente teve como exemplo, né, na nossa primeira infância, primeira e segunda infância. Se existiu uma carência, se você tomou os cuidados, né, existiu algum tipo de... Você se sentiu em algum momento abandonado ou inseguro dentro dessas dinâmicas, lá na tua primeira infância, ou talvez até mesmo lá dentro do útero,
ou talvez quando você nem tinha consciência de que você era um ser humano ainda, quando você era bebê. Isso tudo fica internalizado, fica gravado. E a ativação da energia sexual, no caso da Kundalini, essa respiração ela ativa a nossa Kundalini, que é a nossa energia sexual criativa, a nossa força criativa, né? Porque no final das contas a energia sexual é isso. Só que de um nível mais matéria, que a gente é pra perpetuar a espécie, né? Falando de uma forma mais grotesca. Mas a energia ela não é usada, não tem que ser usada somente para esse fim. Então a proposta é que a gente ative essa energia e coloque essa energia no seu devido lugar. Porque se está havendo um trauma, uma dependência agora na vida adulta, nos relacionamentos amorosos, é porque houve lá atrás, com os nossos cuidadores, um descuido. Algo que a gente entendeu como um abandono ou uma insegurança, e isso ficou gravado e hoje em dia a gente coloca isso nos relacionamentos amorosos. Então nesse exercício, tu vai estar fazendo um passeio ancestral, tu tá indo lá pra trás, através de quem tu já foi. Tu tá se resgatando. Tu não está somente fazendo uma respiração. Tu está indo dentro, lá nos teus primeiros traumas. Teu cérebro tem que ter em mente que teu cérebro ele é uma máquina inteligentíssima. Talvez você não esteja se dando conta de todos esses acontecimentos e não está, porque existem vários movimentos involuntários no nosso corpo, né? A respiração mesmo, os batimentos cardíacos. Então, teu cérebro, ele está indo lá nos teus primeiros traumas que fizeram que hoje você tivesse essa dependência, com que você criasse essa dependência para com essa pessoa, né? E é uma forma de trazer a responsabilidade para si, mas não de uma forma que isente, te coloque como realmente culpado de tudo. Porque se a gente não tem consciência, a gente não tem culpa, a gente não sabe o que fazer. É claro que muitas vezes a gente se envolve em relacionamentos onde a outra parte ela está consciente do que ela está fazendo, que seriam os relacionamentos abusivos mesmos, né? Com narcisistas, enfim. Mas muitas das vezes pode ser que isso ocorra, essa dinâmica ocorra de forma inconsciente de ambas as partes. Inevitavelmente, até em relacionamentos narcisistas, existe inconsciência ali de ambas as partes. Então, dentro desse exercício, tu tá fazendo um giro, uma viagem lá para os teus primeiros traumas e trazendo o porquê, como que esses traumas estão sendo representados na tua vida atual. E nós estamos recolocando essa energia dentro da área da tua vida que está em escassez. E agora eu vou fluir, então, quer dizer que minha vida vai deslanchar financeiramente. Não sei, mas você vai se sentir mais livre, mais liberto. A sua força criativa vai ficar mais fluida, ativa. E talvez você comece a pensar em coisas que sim, que vão te trazer um retorno financeiro, que foi o exemplo do vídeo, né? Talvez você se sinta mais fluido, mais disposto para estudar algo que sim vai trazer um retorno financeiro. Então entende que não é o exercício em si, todo tipo de terapia, sejam as convencionais, as reconhecidas pela medicina convencional, né, que a gente tem, seja a psicanálise, a TCC, todas elas, a terapia ela nada mais é do que um trabalho que a gente tem que fazer diariamente, conosco mesmo. É uma conversa diária com o nosso interno. A meditação, essa respiração, esse exercício, ele vem para complementar, para te trazer dependência. Eu espero que tenha ajudado, assim como tem me ajudado, como me ajuda.
e espero trazer mais insights.